Olá, eu sou Pierre Morlan, sou doutorando em Engenharia de Produção na UF. Estou cursando a disciplina Ferramentas Computacionais de Apoio à Tomada de Decisão neste primeiro semestre de 2021 e vou apresentar o artigo Método Híbrido Prometê-Sapevo M1, uma evolução do método Prometê. Esse artigo foi elaborado pelo Miguel Ângelo Leles Moreira, do Instituto Militar de Engenharia, pelo professor Marcos dos Santos, também do Instituto Militar de Engenharia, e pelo professor Carlos Francisco Simões Gomes, da Universidade Federal Fluminense. E foi apresentado no 27º Simpósio de Engenharia de Produção, cujo tema foi Economia Circular e suas interfaces com a Engenharia de Produção, em Bauru, São Paulo, no período de 11 a 13 de novembro de 2020, o SIMPEP. O objetivo desse artigo é realizar uma avaliação comparativa entre o método Prometê-Sapevo M1 e o método Prometê. Para a análise será realizada uma aplicação prática das duas modelagens em seus respectivos softwares. Um método AMD é caracterizado por um processo de análise de tomada de decisão, avaliando alternativas a partir de múltiplos critérios de avaliação, identificando as preferências do decisor e viabilizando a utilização dessas informações para a estruturação de um modelo de preferência agregada. Vamos agora falar do método Prometê. Ele é destinado a problemáticas do tipo de ordenação não compensatória, objetivando a construção de relações de sobreclassificação em problemas de decisão com múltiplos critérios de avaliação, estabelecendo uma estrutura de preferência entre as alternativas discretas, mediante o emprego de funções de preferências entre as alternativas e seus respectivos critérios. A estrutura axiomática da modelagem se baseia nas diferenças entre as funções A1 e A2 entre as grandezas cardinais das alternativas pertencentes a cada tipo de critério avaliado, permitindo definir se é uma avaliação de maximização, onde x seria a diferença entre a função A1 e a função A2, ou minimização, onde x seria a diferença entre a função A2 e a função A1. Mediante a utilização de uma função de preferência, é definido uma grandeza normalizada no intervalo 0 a 1, indicando uma relação de preferência entre duas alternativas no dado critério. É possível utilizar 6 tipos de funções de preferência, sendo elas critério verdadeiro, quasi-critério, semi-critério, pseudo-critério com variação discreta e pseudo-critério com variação linear e gaussiano. Com os valores normalizados, é necessário indicar um valor cardinal PJ, representando o peso e importância de cada critério. Ao final do processo de avaliação, é obtido um índice de preferência global ponderado. Mediante a manipulação dos índices globais, é possível obter os fluxos de importância positivos e negativos. O índice de preferência global ponderado pode ser calculado na equação 1 que está representada no slide. Os fluxos de importâncias positivos podem ser mensurados na equação 2 que está representada no slide. Os fluxos de importância negativos podem ser representados pela equação 3 que está representada no slide. Os fluxos positivos representam o grau de dominância de determinada alternativa no contexto avaliado. Por outro lado, o fluxo negativo representa o quão dominada foi determinada alternativa. Na análise dos resultados, quanto maior for o fluxo positivo e menor for o fluxo negativo, mais favorável se apresentará uma determinada alternativa. Agora vamos falar do método Prometê-Sapevo M1. A modelagem proposta por Moreira, Santos e Gomes em 2019
é caracterizada por uma nova extensão presente na família de métodos Prometer. Nela é realizada uma integração entre a modelagem original do método e técnicas de avaliação por entradas ordinais do método Sapievo-Emo. Simple aggregation of preference expressed by ordinal vectors, multi-decision makers. O modelo axiomático permite não só avaliar dados quantitativos, como também variáveis qualitativas por meio de entradas ordinais, permitindo ao decisor expressar seus pontos de subjetividade. Conforme apresentado na tabela 1, mediante uma escala de 7 pontos verbais, é possível obter relações de preferência e convertê-las em pontuações cardinais, indicando um grau de preferência entre duas alternativas ou dois critérios. Vide a tabela 1 de escala ordinal para indicação de preferência entre alternativas ou critérios, onde absolutamente pior ou absolutamente menos importante teria a representação menos 3 e chegaria até a absolutamente melhor ou absolutamente mais importante, que chegaria até o mais 3, ou seja, passaria pelo menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, como está representado no slide. Para a avaliação das alternativas nos critérios qualitativos, é realizada uma avaliação paritária entre as alternativas em avaliação, no qual será obtido um grau de importância mediante a equação 4 abaixo, para cada alternativa no dado critério. Com os graus, é realizada uma avaliação onde são obtidas diferenças entre as alternativas, da função A1 menos a função A2, levando assim à construção de uma nova matriz e normalização das diferenças por meio da aplicação de uma função semicritério. Veja a equação 4 no slide. Já na equação 5, é considerado duas grandezas nomeadas soma máxima, x igual a n-1 vezes 3, e soma mínima, x igual a n-1 vezes menos 3, indicando o máximo e o mínimo possível que um dado critério pode obter como pontuação na avaliação. Pela função de normalização, equação 5, as pontuações são obtidas e seu montante será igualado a 1, gerando assim os respectivos pesos para cada um dos critérios. Veja a equação 5 no slide. Quanto aos critérios quantitativos, é mantido a mesma estrutura axiomática do método Prometer. Ao final das entradas de dados, é gerados os índices de preferência global e obtidos os fluxos de importância positivo, negativo e o fluxo líquido, representando a diferença entre os fluxos positivo e negativos. O método Prometer-Sapievo-M1 gera 3 formas de análise dos resultados pelo mesmo conjunto de entradas. As análises são realizadas mediante avaliações de preferências parciais, Prometer 1, preferências totais, Prometer 2, e preferências por intervalos, Prometer 3, indicando uma espécie de análise de sensibilidade mediante a comparação do comportamento dos fluxos diante de 3 diferentes formas de manipulação. Além das análises de preferência, uma análise intracritério por limiar de veto também é apresentada. O valor não influencia diretamente na obtenção dos fluxos, mas serve como uma informação adicional para o decisor, mantendo a restrição de que o veto deve ser maior ou igual ao parâmetro de preferência e indiferença, onde VJ é igual a PJ, que é igual a QJ. Para os critérios qualitativos, VJ é igual a 1, e para os critérios quantitativos, VJ é o máximo de A e J, caso a limiar de preferência P seja maior que a indicação de veto. O valor passa a ser equivalente à preferência, ou seja, VJ é igual a P. Aplicação prática. A análise dos métodos será realizada mediante uma aplicação prática baseada em um estudo de caso relacionado à avaliação de notebooks, por meio de uma pesquisa voltada para notebooks custo-benefício
do ano de 2020, 5 modelos foram selecionados para a realização da análise. As opções são descritas na figura 1 abaixo. A figura 1, alternativas de notebook para avaliação. Avaliação Prometer. A aplicação do método Prometer foi realizada mediante a utilização do software visual Prometer. Na avaliação, foram selecionados 6 critérios, caracterizados como estritamente importantes para a análise. Os critérios são expostos e descritos na tabela 2 abaixo. Critérios: armazenamento, bateria, custo, memória RAM, processador e vídeo. Com a problemática estruturada, os valores foram registrados no software. Conforme exposto na figura 2, abaixo, todos os dados são expostos em uma única tabela, sendo na parte superior registrados os critérios, juntamente com a descrição das unidades de medida, e na parte inferior, a descrição das alternativas e as respectivas grandezas cardinais. Vide figura 2, matriz de avaliação, software visual Prometer. Na área central da figura 2, foram detalhados se os critérios deveriam ser maximizados ou minimizados e as funções e parâmetros utilizados para a normalização das diferenças. Na avaliação Prometer, foi utilizada a função semicritério V-shape para o critério bateria, definindo um limite de preferência P igual a 2. Também foi trabalhada uma função pseudo-critério com variação linear para o critério custo, por apresentar maior variação quanto às diferenças, definindo um limite de indiferença Q igual a 300 e preferência P igual a 1000. Demais critérios, por apresentar pouca variação quanto às grandezas, foi trabalhado uma função de critério verdadeiro, o que é mais usual. Ainda na figura 2, foi apresentada a aplicação dos pesos nos critérios. No software, há a possibilidade de realizar a entrada de pesos de forma direta mediante valores cardinais, ou, conforme utilizado, definir pontuações por meio de uma escala de 5 pontos, onde as grandezas são distribuídas dentro de 100%. Por meio das entradas, os valores já são processados e gerados os fluxos positivos, representando a dominância de determinada alternativa quanto às demais do conjunto, e os fluxos negativos representando o quanto aquela determinada alternativa foi dominada. Quanto maior o fluxo positivo e menor o negativo, mais favorável se torna a alternativa. Na figura 3, são apresentados os resultados mediante a utilização de gráficos, sendo o primeiro representando a variação de preferência parcial pelos fluxos positivos e negativos, e o segundo representando a variação pelos fluxos líquidos, expondo a ordenação final. Não é gerado valores numéricos de cada alternativa respectiva aos fluxos positivos e negativos. Somente na segunda forma de avaliação, os valores são expostos. Figura 3, resultados de preferência parcial e total, software visual Prometer. Na avaliação de preferência parcial, no gráfico esquerdo da figura 3, observa-se que as alternativas de melhor desempenho foram os notebooks da Dell e Lenovo, apresentando os maiores fluxos positivos e menores fluxos negativos, sendo estes praticamente iguais. Na avaliação de preferência total, gráfico direito da figura 3, é apresentada a ordenação mediante os fluxos líquidos, apresentando o notebook da Lenovo como o mais favorável, sendo precedido pelas alternativas Dell, Samsung, Asus e Acer, nesta ordem respectivamente. Vamos agora à avaliação Prometer Sapevo M1. Para a aplicação do método, será utilizado o software Prometer Sapevo M1, desenvolvido no Instituto Militar de Engenharia, que pode ser acessado e operado de forma totalmente online pelo link www.prometersapevo.com. Os critérios quantitativos, armazenamento, bateria, custo, memória RAM e processador foram mantidos. Nesta avaliação, o critério vídeo foi avaliado de forma qualitativa, considerando outros fatores não quantitativos na avaliação. Este critério e os adicionais estão expostos na tabela 3 abaixo.
Tabela 3, critérios quantitativos adicionados para avaliação pelo método Prometer-Sapevo-M1. Critérios qualitativos: marca, geração do processador, qualidade estética, suporte e assistência e vídeo. Na figura 4 é exposta a estruturação da problemática no software. Figura 4, estruturação do problema, software Prometer-Sapevo-M1. Veja figura 4 no slide. Com o problema estruturado, é iniciada a avaliação dos critérios qualitativos, sendo definido por meio de seleção as relações de preferência entre as alternativas no critério qualitativo. A avaliação similar é realizada para a obtenção dos pesos dos critérios, conforme exposto na figura 5 abaixo. Quanto aos critérios quantitativos, é apresentada uma tabela para a inserção das grandezas cardinais pertencentes a cada alternativa no dado critério, sendo requerido selecionado tipo de função generalizada e formato de normalização. Figura 5. Formato de avaliação de critérios qualitativos e obtenção de pesos. Objetivando uma modelagem e formato de análise com maior robustez, diversas formas de resultados são geradas pelas entradas numéricas e definições de preferência. Iniciando pela apresentação dos índices de preferência global, são expostos o quanto cada alternativa dominou a outra no contexto avaliado, sendo exposto quantitativamente os valores de fluxo positivo, negativo e líquido. Os resultados numéricos são apresentados pela figura 6 abaixo. Observa-se que na área direita da figura também são apresentados os limites x e y, responsáveis pela criação dos intervalos na avaliação de preferência por intervalos. Figura 6, resultados numéricos, software Prometer-Sapevo-M1. Complementando a análise dos resultados, na figura 7 abaixo, é demonstrado o formato de análise gráfica do software. Primeiramente, é apresentado os gráficos respectivos aos três formatos de análise do método: análise de preferência parcial, total e por intervalos. Entretanto, também há a possibilidade de visualizar os resultados de preferência parcial e total por grafos. Diferente da análise realizada na seção anterior, e por considerar critérios que lidam com a preferência subjetiva do decisor, o notebook de melhor desempenho na avaliação foi o Dell, apresentando maior fluxo positivo, menor fluxo negativo e, na sequência, apresentou também o maior fluxo líquido. Ainda na figura 7, a análise mediante grafos é clara, observando que a análise alternativa Dell direciona setas de dominância para as demais opções do conjunto. Figura 7, resultados numéricos, software Prometer-Sapevo-M1. É importante observar a influência dos critérios qualitativos a partir do momento que, na nova aplicação, houve uma alteração quanto ao ranqueamento realizado na avaliação de preferência total, onde o notebook Dell foi precedido das alternativas Lenovo, Asus, Acer e Samsung, nesta ordem respectivamente. Na avaliação de preferência por intervalos, os intervalos gerados mediante o uso de erro padrão para manipulação dos resultados transformam as alternativas Asus, Dell e Lenovo em uma relação de indiferença pela interseção dos limites. Sendo uma novidade um método da família Prometer, a análise intracritério por veto, indicando relações em que alternativas que obtiveram baixo desempenho na avaliação global apresentam relativas relações de preferência quando analisadas em um critério específico, por exemplo, o caso da alternativa Samsung, que apresentou alta relação de preferência quanto ao Lenovo no critério custo, figura 8. Entretanto, a indicação serviu apenas como uma informação adicional, não influenciando na tomada de decisão. Figura 8, análise intracritério com veto, software Prometer-Sapevo-M1. Pontos de evolução entre os modelos.
Uma das principais vantagens do novo método está diretamente ligada ao formato de avaliação mediante entradas ordinais, permitindo considerar a subjetividade do decisor quanto às suas preferências, tanto relacionado a alternativas quanto aos níveis de importância dos critérios. O formato de concepção dos pesos também é um diferencial, permitindo, mediante relações paritárias, sendo mais simples de expor a percepção, obter um grau global. Percebe-se que o ranqueamento e a alternativa mais favorável obtida na segunda avaliação difere da primeira avaliação. Destaca-se a importância de se considerar variáveis qualitativas em uma avaliação multicritério, expondo uma estrutura de avaliação mais próxima da realidade, onde muitas das vezes não é possível determinar valores numéricos para alternativas onde há falta de precisão quanto aos dados obtidos. A aplicação do método Prometer-Sapevo-M1 mediante uma plataforma online foi ponto-chave quanto ao desenvolvimento de um modelo tecnológico inovador, permitindo que o método seja aplicado em diferentes áreas em uma interface amigável e gerando resultados e análises tanto por valores quantitativos como por representações gráficas mediante gráficos de relações de preferência e gráficos de dominância. Conclusão. Mediante a avaliação comparativa da modelagem e aplicações práticas dos dois métodos analisados, importantes pontos favoráveis a uma análise decisória foram identificados. Quanto ao método Prometer-Sapevo-M1, foram inseridos conceitos ainda não presentes nas variáveis anteriores, como, por exemplo, o formato de avaliação por entradas ordinais, viabilizando avaliar critérios de natureza qualitativa e gerar pesos para os critérios. O formato de resultados contendo 3 diferentes tipos de avaliação de preferência e análise intracritério comum limiar de veto trouxe ganhos para o modelo, permitindo uma espécie de análise de sensibilidade do caso, analisando o comportamento das alternativas pelas diferentes formas de manipulação dos fluxos de importância. Relacionado à plataforma online, inúmeros benefícios foram apresentados, permitindo análises complexas mediante uma interface amigável, proporcionando sua aplicação em diversas áreas da ciência, por especialistas e não especialistas em níveis operacionais, táticos e estratégicos, gerando resultados satisfatórios e viabilizando uma análise robusta mediante apresentações numéricas e gráficas. Como proposta de trabalhos futuros, pretende-se estar realizando a aplicação do método em outros estudos de caso, possibilitando identificar possíveis pontos de melhoria tanto na modelagem Prometer-Sapevo-M1 quanto na sua plataforma online.